A linguagem é quem nós somos. Isso é muito importante. Por que você precisa ficar atento para a linguagem? Vocês veem que eu trabalho linguagem o tempo todo, em cada demonstração. Né? Eu questiono cada verbo, né? Eu deveria. Né? Por quê? Porque é você. A maneira como você representa é o seu mapa. Por isso que eu desafio o tempo todo, eu aprendi isso com o Bandler, desafio o tempo todo esse mapa problemático que a pessoa está trazendo. Você pode ficar muito limitado na programação neurolinguística, isso é um papagaio de técnicas. Sem isso, você pode ficar muito limitado na programação neurolinguística, isso é um papagaio de técnicas. Ficar escravizado em técnicas que você não entende direito por que você está usando ou como você está usando e etc. Com isso, estudando profundamente, você vai fazer um monte de coisas e talvez nem precise usar uma técnica assim, do tipo, agora eu vou fazer a técnica XY. Porque você vai ter um olhar neurolinguístico, uma interação neurolinguística com as pessoas. Bem estudado, bem trabalhado, vai fazer a grande diferença, seja no que você for fazer, mesmo que você não queira ser um profissional de programação neurolinguística, você ter esse olhar neurolinguístico com qualquer coisa que você faça na sua vida, isso vai trazer assim, uma grande diferença para você, uma enorme, enorme diferença. Então, linguagem é um aspecto essencial para a codificação e comunicação de nossas experiências e ideias. É, ao mesmo tempo, uma representação, isso é do Dilts, tá? Uma representação para a experiência e um meio de comunicação. A gente já sabe disso. A linguagem é o cerne da programação neurolinguística. Por isso é programação neurolinguística. PNL estuda a influência que a linguagem tem em nossa programação cognitiva e outras funções de nosso sistema nervoso, e também a forma como a nossa programação mental e nervosa formam os sistemas e se refletem em nossos padrões de linguagem. Então a linguagem ela vem de dentro do nosso sistema, mas ela também influencia nosso sistema, como nós vimos aqui em incontáveis exemplos nos estudos do efeito placebo e outras coisas assim. A linguagem que inclui crenças, que inclui o que você acredita, sustenta, mantém, etc., tudo isso influencia de volta, inclusive o funcionamento do nosso sistema nervoso, da nossa fisiologia. Né? Lembra, o modelo de comunicação da PNL, você tem o significado ou mapa, o conjunto das coisas que estão no seu mapa geram estados que influenciam a fisiologia, que influenciam aquilo que você expressa e você emite no mundo. Então é uma coisa intrínseca, porque se você não é da PNL, as pessoas vão dizer que a linguagem comunica a realidade, mas a linguagem cria mesmo a realidade, inclusive a realidade da fisiologia, do corpo, do nosso estado mental, dos nossos estados de saúde. E eu sempre digo, a gente precisa ajudar que as pessoas fiquem mais conscientes do que elas estão falando consigo nos seus diálogos internos. Tem muitas pessoas que elas se automassacram. Elas têm uma intenção positiva, que é progredir, que é ficar bem, etc. Mas elas massacram a si mesmas por dentro. Elas se torturam por dentro. Elas se xingam e fazem uma auto-hipnose todos os dias que vai contra elas, ao invés de ajudá-las, de fato, a caminhar para alguma coisa positiva. A língua falada é uma característica exclusiva da raça humana e é considerada um dos fatores chaves que distingue os humanos de outras criaturas. Então, segundo Freud, por exemplo, acreditava que palavras eram um instrumento básico da consciência humana e, como tal, tinham poderes especiais. Né? O Freud já dizia isso. Né? Como ele disse, palavras e magia eram, no início, uma e a mesma coisa. Né? E até hoje palavras retêm grande parte do seu poder mágico. Aliás, o Dilts tem uma fala que ele diz, né, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ele diz uma coisa muito interessante, que uma palavra também vale mais do que 1000 imagens. Né? Uma palavra, como ela é falada, emitida, comunicada, ela pode valer mais do que 1000 imagens. Palavras evocam emoções e são universalmente meios pelos quais nós influenciamos nossos semelhantes. Não só palavras faladas, mas também
a linguagem que opera dentro da gente também, que acaba moldando o comportamento, aquilo que a gente emite de uma maneira geral. A PNL nos ensina que o funcionamento do nosso sistema nervoso, neuro, está intimamente ligado à nossa capacidade para a linguagem, linguística. As estratégias, programas, através das quais se organizam e orientam o nosso comportamento, são compostas de padrões neurológicos e verbais. Então vem uma explicação um pouco mais master de programação neurolinguística. Todas as realizações da raça humana, tanto positivas quanto negativas, envolveram o uso da linguagem. Em primeiro lugar, vamos utilizá-la tanto para representar nossa experiência raciocinando, pensando, fantasiando, ensaiando, quanto como um sistema de representação, criando um modelo de nossas experiências. Este modelo de mundo que nós criamos pelo nosso uso de representação da linguagem é baseado em nossas percepções do mundo, que é o modelo de comunicação. A gente percebe o mundo e cria um modelo para dar sentido àquilo que nós estamos percebendo. Nossas percepções são também parcialmente determinadas pelo nosso modelo ou representação. Em segundo lugar, usamos linguagem para comunicar nosso modelo ou representação do mundo. De acordo com Bandler e Grinder, a linguagem serve como um meio para representar ou criar modelos de nossa experiência, bem como para comunicar assuntos. Palavras podem refletir e moldar experiências mentais. Isso as torna as ferramentas poderosas para o pensamento e outros processos mentais conscientes e inconscientes. Ao acessar a estrutura profunda para além das palavras específicas utilizadas por um indivíduo, podemos identificar e influenciar as operações mentais em nível de processo, refletidas através de padrões da linguagem da pessoa. Então, na verdade, nós aprendemos na programação neurolinguística, obrigado, que você tem aquilo que a psicanálise chamou de consciente e inconsciente, né? O consciente é a estrutura superficial e o inconsciente é, na PNL, a estrutura, não é a mesma coisa porque os conceitos são diferentes, estrutura profunda. E justamente você, através da programação neurolinguística, a PNL, ela pode justamente atuar sobre a estrutura profunda. Quando você faz hipnose, induções hipnóticas, técnicas de PNL, a pessoa ela muda, ela nem sabe o que ela está mudando, nem por que ela está mudando. Ela muda. Né? Por quê? Porque você está mexendo nessa estrutura. Ela não é só um instrumento de fala. A linguagem é quem nós somos. Isso é muito importante. Por que você precisa ficar atento para a linguagem? Vocês veem que eu trabalho linguagem o tempo todo, em cada demonstração. Né? Eu questiono cada verbo, né? Eu deveria, eu poder, deveria. Né? Por quê? Porque é você. A maneira como você representa é o seu mapa. Então, por isso que eu desafio o tempo todo, eu aprendi isso com o Bandler, desafio o tempo todo esse mapa problemático que a pessoa está trazendo, ou limitante, quando eu detecto processos onde a pessoa repete padrões limitantes, se limita, tem crenças limitantes, e, enfim, fica sustentando coisas que não são boas para ela, ela mesma diz que não é boa, não sou eu que acho. Eu aponto para que ela se dê conta, porque linguagem é quem ela é. Então você está mexendo numa estrutura neurológica quando você opera a linguagem. Os mesmos princípios de estrutura estão operando em cada um desses sistemas, de acordo com eles. Podemos entender a estrutura dos nossos sistemas de linguagem de forma paralela à estrutura dos outros sistemas de percepção. Por isso que a PNL, a grande diferencial dela justamente é mesmo linguisticamente mexer nessa estrutura, essa estrutura que faz a diferença. Assim, a linguagem pode ser paralela e talvez até mesmo substituir experiências e atividades dos nossos outros sistemas de representação. É por isso que um ensaio mental é tão bom quanto uma prática realizada, cientificamente comprovado. É por isso que pessoas que hipnoticamente ensaiam coisas que desejam para as suas vidas, elas conseguem resultados, porque quando elas ensaiam mentalmente alguma coisa, elas estão operando linguisticamente dentro da cabeça delas. E isso pode, inclusive, substituir outras coisas. Então, operar com a linguagem, ensaiar mentalmente, fazer induções, vamos dizer assim, técnicas de PNL e tal, você está operando como se você estivesse agindo na realidade
em relação a alguma coisa. Uma implicação importante disso é que falar algo pode fazer mais do que simplesmente refletir a nossa percepção, podendo realmente criar ou alterar as mesmas. Isso implica num papel potencialmente profundo e especial para a linguagem no processo de mudança e cura. O que você diz para si, para os outros, é muito importante. É o que o Dilts viu lá na experiência com a mãe dele, que ele trouxe para a PNL. Ou seja, que crença a gente está tendo. A linguagem está apoiada em crença, como nós vamos ver. O que você fala tem uma estrutura por trás. Nós vimos na própria modelagem, tanto do sucesso quanto do problema e tal. Tem uma crença por trás, tem uma estrutura que mantém aquilo que você diz, aquilo que você fala, aquilo que você repete dentro de você.